irmãos que estão aqui hoje, a todas as nossas visitas que estão nos visitando. Sejam bem-vindos, nós estamos felizes porque vocês estão aqui no nosso meio. E também queremos dar os parabéns porque você escolheu vir à casa do Senhor hoje. Enquanto todos estão trabalhando, fazendo a sua vida, nós estamos aqui para louvar o nosso grande Deus. E queremos dar as boas-vindas também. Hoje, quem está a serviço é o nosso pastor, que vai fazer o culto para nós hoje. A Elcita, né, que vocês já conhecem. Então, sejam todos bem-vindos. E agora, mesmo sentados, façamos uma oração. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pela semana que nós tivemos. E queremos agradecer imensamente, Senhor, por nós estarmos aqui hoje, Senhor. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco, Senhor, no restante desse dia, no teu louvor, para que possamos somente a ti darmos graças e louvor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Passaram bem a semana? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos nos louvar o nosso Deus, descontrair um pouco, falar com o nosso Deus. E vamos cantar a primeira música, Somos Teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo o povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade,
para levantar teu nome em toda a terra. Vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo o povo declarando em uma canção: somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Agora, a próxima música que a gente vai cantar é Sal da Terra. Que a gente somos o sal dessa terra aqui para espalhar a mensagem de Deus. Então, vamos levantar, cantamos juntos, com um pouco mais fôlego do que a última música. Vamos cantar juntos, adorar o nosso Deus. O seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da
Oi, crianças, tudo bom? Bom sábado. Hoje eu vou contar a história de um rei que vivia lá na Babilônia. Ele chamava Nabucodonosor. Ó, que nome engraçado. Deixa eu procurar ele aqui dentro da sacola, tá? O rei Nabucodonosor, ele era muito conhecido pelas batalhas dele e as vitórias que ele tinha. E um dia, ele pediu, ó aqui o rei Nabucodonosor. Um dia, o rei invadiu Jerusalém e ele pediu para que os soldados pegassem os jovens nobres, fortes, inteligentes. E ele prendeu, sabe quem que ele prendeu? Que era lá de Jerusalém. Ele foi, prendeu Daniel, aqui, Azarias, Misael e Ananias. Volta aqui. Ele quer fugir. Daí ele pegou todos os jovens e falou para o soldado: eu quero que vocês alimentem eles com a melhor comida do reino. Quero que você dê para eles o que eu como e o meu vinho também. Daí todos os jovens tinham que ser alimentados durante 3 anos com a comida do rei, porque depois disso eles iam passar por uma prova e os mais inteligentes iam trabalhar lá no Palácio Real. Mas sabe o que aconteceu? Tinha um banquete bem grande, com um monte de comida, até parecia bonita e gostosa, cheirava bem. Mas eles não gostavam daquilo. Tinha muita carne, tinha o que lá? Tinha pouco. Tinha porco para comer. Tinha muita gordura. Muita gordura, não faz bem gordura, né? Pode comer porco? Não pode comer porco. O que mais que tinha? Sal. Tinha muita comida com sal. Coca-Cola. Tinha bebida que não podia tomar. Tinha vinho, devia ter um tipo de Coca-Cola, sei lá, naquela época, o que eles faziam, né? Mas tinha muita comida gordurosa, com sal, com condimentos e um monte de coisa que eles sabiam que não fazia bem para eles. E eles queriam continuar altos igual o tio Bill, bonitos igual a tia Casey, inteligentes igual o pastor, fortes igual o tio Léo. Então, eles não podiam comer besteira, né? E daí eles decidiram conversar com o soldado que fazia a comida lá, o que estava alimentando eles. Eles falaram: olha, a gente não quer comer dessa comida. Você pode fazer para a gente bastante saladas, frutas e dar água para a gente beber? E ele falou: mas o rei não vai gostar, porque ele pediu que eu alimentasse vocês com a melhor comida do reino. E sabe o que eles fizeram? Eles falaram: vamos fazer um acordo. Durante 10 dias, você dá frutas, verduras e água para a gente tomar. E você vê, se a gente continuar com boa aparência, você continua alimentando a gente durante 3 anos. E ele concordou, né? Só 10 dias não tem problema. O rei nem vai perceber se eles ficarem fraquinhos. E passaram-se 10 dias. Os amigos dele estavam comendo a comida do rei. Olha esse daqui, comia tanto doce, ficou com cárie no dente. Esse comia tanta gordura, ficou gordinho. E eles, durante 10 dias, ficaram comendo a comida, frutas, verduras e salada. E o soldado foi lá, depois dos 10 dias, e falou: vocês estão bem, tão fortes, corados, a aparência bonita, eu vou deixar vocês continuarem comendo esses alimentos. 3 anos passaram e chegou o grande dia que o rei iria conversar com todos eles e fazer a prova, o teste, para ver se eles eram inteligentes. E sabe o que aconteceu? O Daniel e os seus 3 amigos, eles sabiam responder
tudo que o rei perguntava. Eles eram pelo menos 10 vezes mais inteligentes do que todo mundo. E eram mais bonitos, mais saudáveis, eram mais dispostos. E eles obedeceram o que Deus falou sobre alimentação e continuaram muito inteligentes, mais inteligentes do que os outros e saudáveis. O que a gente pode aprender com essa história? Que, apesar dos alimentos parecerem saborosos, a gente sabe que tem os alimentos que são melhor para o nosso corpo. Quem gosta de comer fruta? Qual é a fruta que você mais gosta? Salada e banana e tomate e cenouras. Uau! E você? Manga, uva, morango e todas as frutas. Dá para a gente fazer uma salada de fruta bem gostosa, né? Todas as frutas. Todas as frutas. Tá vendo como comer fruta é bom? A gente gosta de todas, porque é muito bom, bem gostoso. Todos os legumes e todas as frutas. Muito bem. Por isso que vocês são assim bonitos, fortes, espertos, inteligentes, porque a gente tem que comer aquilo que faz bem para o nosso corpo. Vamos fazer uma oração? Você quer fazer? Querido Papai do Céu, obrigado que sempre está na casa do Papai do Céu e do Sandy, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Agora eu convido os diáconos para retirar as ofertas e convido as crianças também para voltarem aqui. Elas vão ser as primeiras a colocarem a ofertinha. Hoje a oferta é local. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que temos de devolver a Ti tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Esteja conosco, nos abençoando sempre e esteja com o culto de hoje. Obrigado por todas as bênçãos, é o que te pedimos, em Teu nome agradecemos. Amém.
Quem que gosta de falar com o nosso Deus, com os nossos problemas, nossas alegrias, os nossos pesadelos, todas as coisas que acontecem na nossa vida. É bom falar com o nosso Deus. Exatamente o que a gente vai cantar na próxima música, falar com Deus. Levantemos ao som da música. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Agora de joelhos, buscamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Teu é o poder e toda a glória. Senhor, aqui estamos perante Ti, Senhor, para mais uma vez Te louvar e engrandecer o Teu grande nome, Senhor. Esteja com todos que estão aqui hoje, Senhor. Esteja com todas as pessoas também que estão assistindo, Senhor, na internet, que também possam usufruir das Suas bênçãos, Senhor. Esteja com o pastor que vai falar a Tua palavra, Senhor. Que tudo que ele disser que seja para a honra e glória do Teu nome. Esteja conosco, Senhor, que possamos entender e compreender o quão grande é o Teu amor por nós, Senhor.
esteja conosco, nos abençoe e nos guarda, Senhor, e nos proteja por todo sempre. Faça-nos fazermos desse sábado um sábado deleitoso, Senhor, porque o sábado foi feito para te adorarmos, Senhor, e estar em comunhão contigo. Muito obrigado por tudo, Senhor, e perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom dia a todos, bom sábado, tudo bem com vocês? Quem está feliz aí? Dá um sorriso. Está todo mundo feliz? Cumprimenta a pessoa ao seu lado, deseja um feliz sábado. É bom estarmos na casa de Deus, né? Depois desses momentos iniciais, já de louvor, de adoração, né? Sempre que a gente tem aqui esse momento de louvor com a bandinha, eu fico pensando, que alegria, né? E que privilégio podermos louvar ao nosso Deus. Esse é um ano que muita coisa já aconteceu, não é? Já tivemos a nossa semana de oração, que bênção, já algumas coisas que aconteceram em nossa igreja, e muita coisa mais ainda está por acontecer. Eu enviei o calendário da igreja, tenho enviado a newsletter semanalmente. Se você, por um acaso, não recebeu, me procura. Talvez eu não tenha o seu e-mail cadastrado, tá bom? Mas eu quero passar o máximo de informações possível para todo mundo, para que vocês saibam o que vem pela frente. Esse, por exemplo, é o ano do poder, não é? E sem colar aqui na frente, porque eu sei que só quem é bom de visão, né? Mas deixa eu ficar na frente de qualquer maneira. Quem saberia me dizer, decorado, o que significa o poder? Eu tenho um brinde aqui na frente. Levanta a mão, quem sabe? N. O que é N? Tá? O D é o quê? Não. Quase lá. Vamos dar chance para outra pessoa. Quem sabe? Acertou as duas primeiras. Quem sabe? Não, tem gente querendo ler, aí não vale, é memorizado. Gente, vamos lá. O P, pequeno grupo. 5 áreas que nós queremos enfatizar esse ano. O P é o pequeno grupo, a ênfase nos pequenos grupos, tá bom? Oração e devoção. O D é o dia do mais amigo, não esqueça isso, o dia mais importante do mês. A propósito, o próximo dia do mais amigo é o dia 9 de maio, é o dia de almoço na igreja, é o dia de culto jovem, é o dia do mais amigo, fundamental, não é? Depois nós temos o E, que é o quê? É o estudo da Bíblia, fundamental, estudar a ênfase no estudo da Bíblia, somente nela estamos seguros. E o R, os relacionamentos. Porque, afinal de contas, estamos aqui na igreja para crescermos no relacionamento com Deus, mas também com quem? Uns com os outros, não é? E o brinde, olha, vou ter que levar para casa, será? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Temos alguém que está vindo pela primeira vez hoje na igreja? Temos 2 ali. Olha, coincidentemente eu trouxe 2 brindes, né? Dá um pulinho aqui. Deixa eu dar para vocês. Pode vir aqui rapidinho. Tá bom? Quem prefere CD, DVD, não sei como é que fica, um é CD, música, o outro DVD. Tá bom, olha, valeu, viu? Deus abençoe você, viu? Valeu, Deus abençoe. Mas, gente, vamos lembrar dessas questões, tá bom? E algumas programações da igreja estão diretamente ligadas a essas áreas de ênfase. Por exemplo, no dia 15 de maio, sexta-feira, 15 de maio, nós não teremos os pequenos grupos nas casas, mas estaremos todos aqui na sexta-feira, 15. E teremos um encontro com os pequenos grupos aqui, para celebrarmos juntos, na sexta-feira, dia 15 de maio. Oração e devoção, o Ministério da Mulher está planejando e preparando para que em maio nós tenhamos 10 dias de oração e poder. Então temos já um material conosco, não é? Que veio do Brasil, nós vamos usar esse material para os 10 dias de oração e poder, não é? E temos o dia do mais amigo, dia 9, é o próximo dia do mais amigo. O estudo da Bíblia, no dia 9, nós estaremos começando uma série evangelística. Então, durante 8 sábados consecutivos, nós teremos aqui temas doutrinários que vão nos ajudar a crescer na compreensão da Bíblia, mas também de natureza evangelística. Então, convide seus amigos, não é alguma coisa só para a igreja, a partir do dia 9 de maio. E assim por diante. Tudo que esse ano estivermos fazendo como igreja, será com a intenção de enfatizarmos alguma dessas áreas, que são fundamentais para que como igreja continuemos crescendo, não é, na direção daqueles que nos cercam, mas acima de tudo também na direção de Deus, tá bom? Vamos ouvir uma música agora, preparando o nosso coração
para a mensagem pregada, nós teremos agora um louvor ao nosso Deus. A sinner lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live. And like a newborn baby, don't be afraid to crawl. Remember when we walk, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus and live. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if the sky is dark and pours with rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus and live. Oh, when love is spilling over and music fills the night, and when you can't contain the joy inside, then dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus and live. Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. So come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Só lembrando que hoje a gente sabe coral, né? O coral retoma suas atividades. Está verdinho aqui.
Isso, feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua casa e agora que vamos conversar um pouco sobre a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja em nosso meio de uma forma poderosa, de uma forma impressiva, movendo nossa mente, nosso coração e, acima de tudo, Pai, transformando a vida de cada um daqueles que aqui se encontram. Em Tuas mãos nos colocamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse nessa manhã, o que é mais importante? Saúde ou dinheiro? Família ou dinheiro? Deus ou dinheiro? A resposta talvez seria óbvia, não é? Mas por que será então que a gente gasta tanto tempo pensando em como ganhar mais dinheiro e às vezes tão pouco tempo com as outras coisas? Alguém disse certa vez que sabedoria é dar prioridade àquilo que é prioritário. Eu nunca vou esquecer aquele líder da minha igreja. Comprou aquilo que seria a casa dos seus sonhos, na beira da praia, um local lindo no Brasil, um lugar assim fantástico. E eu lembro que eu fui visitá-lo, não é? Mas assim que eles mudaram-se para aquela casa, a esposa adoeceu gravemente. O primeiro ano deles naquela casa foi lutando contra aquela enfermidade. E no final do primeiro ano, a esposa faleceu. Eu me lembro que muitas vezes fui visitá-los e eles comentavam, ela, né, na cama, ele ao lado, e eles diziam, pastor, tanto esforço, né, tanta coisa, tantos sonhos, e para nada. O mais importante, nós estamos perdendo agora, que é justamente ela. Nós sabíamos que ela ia falecer. Difícil, não é? Sabedoria é fazer daquilo que é prioritário, prioridade. Hoje, por exemplo, é o dia da saúde, não é? E por isso começamos o dia com um de jejum maravilhoso. Quem não veio, perdeu, né? Mas que gostoso estarmos juntos ali. E saúde é algo prioritário. Eu acredito que todos concordam com isso. E quando pensamos em saúde, geralmente pensamos em quê? A gente geralmente pensa em comida, a gente geralmente pensa em atividade física. E realmente, essas duas coisas, elas são essenciais para uma boa saúde. A má notícia nessa manhã é que não existem atalhos, não existem shortcuts, não é? Para aqueles que querem ter uma vida mais saudável. Tem uma foto aí, mostra uma foto que eu queria projetar. Irmãos, não se assustem, não é? Vocês reconhecem aquela pessoa ali na frente? Reconhecem? Aquilo ali é meu irmão mais velho, viu? Sou eu, aos 25 anos de idade, né? Aos 25 anos de idade, né? E aí, tira logo, que eu não quero que o pessoal, eu quero que todo mundo durma bem essa noite, né? Então, tira logo a foto, né? Mas não existem atalhos, não existem atalhos, não é? Se você quer ter uma boa saúde, não existem atalhos. Você vai ter que pagar o preço de uma forma ou de outra. Mas hoje, porém, o meu assunto não é esse. O meu assunto não é a saúde do corpo. Mas eu queria hoje falar um pouco sobre a saúde da mente, a saúde das emoções. Porque de nada adianta cuidar bem do corpo e ter uma mente doentia, uma mente enferma. Ou melhor, é impossível ser verdadeiramente saudável se você não tiver uma mente saudável. Quantas pessoas adoecem começando pela mente? São as doenças psicossomáticas, não é? Duas palavras gregas, psique, mente, e soma, corpo. São doenças que começam na mente e que afetam o quê? O corpo. Nós cremos que nós somos um homem holístico, homem e mulher holístico, não é? Um ser indivisível. Corpo, não é? Mente e o espiritual. Tudo ligado, tudo interligado. Eu fico surpreso, por exemplo, com a quantidade de pessoas que vão adoecendo mentalmente ao longo da vida, em suas emoções. E vão, às vezes, adquirindo depressão, crises de pânico, crises de ansiedade. Alguns começam a tomar medicação e nunca mais voltam a ser o que eram. Eu vi essa semana na rádio uma estatística dizendo que 1 entre cada 6 australianos, ao longo da vida, vão ter um evento de depressão. 1 entre cada 6. Doenças que começam na mente. Nunca me esqueço, estava no Brasil uma vez e viajávamos em vários carros, e num desses carros um amigo próximo, e sabe quando você viaja em grupo, as paradas são planejadas. E eu percebi que os carros de trás deram sinal e nós fizemos uma parada não planejada. Entrei naquele posto de gasolina e logo eu saí do carro para saber o porquê paramos ali.
E foi aí que alguém se aproximou e disse para mim, olha, não vai num dos carros, né? E me contou rapidamente. Essa pessoa tem crise de ansiedade e ela simplesmente está em pânico, não consegue dirigir, está ali chorando por alguma razão, né? E eu disse, tudo bem, voltei para o carro. Esse amigo que conhecia foi lá, aproximou-se, conversou. E depois de uma meia hora, tomar a medicação, a pessoa em condições voltou para a estrada. Incrível! Aparentemente normal. Mas a fragilidade e a mente já não é mais a mesma, uma mente doentia, não é? Hoje em dia, a Ângela está trabalhando com idosos e ela de vez em quando conta algumas histórias. Quantas pessoas sofrendo com demência, não é? Lembro da história daquele pastor, foi visitar a mãe com demência e viu um idoso que estava no corredor escrevendo uma carta. E ele achou interessante, aproximou-se daquele idoso com demência, não é? E perguntou, para quem é que você está escrevendo? E ele disse, eu estou escrevendo para mim mesmo. Eu nunca recebo carta. E o pastor achou interessante e disse, o que é que está escrito aí? E ele disse, como é que eu vou saber? Eu ainda não recebi a carta, né? Então ainda vou colocar no correio, né? Mas é assim, a mente vai adoecendo e você nem percebe. Por isso que se eu pudesse dar um conselho só, hoje, seria o seguinte, cuide de suas emoções, cuide da sua mente, não só do seu corpo, pois dela depende toda a sua vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versos 23 a 25. Abra sua Bíblia, vamos ler o que está escrito em João capítulo 2, 23 a 25. E a Bíblia nos diz o seguinte, Evangelho de João capítulo 2, versos 23 a 25. A Bíblia diz o seguinte, e estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Algumas versões talvez digam, porque Jesus bem sabia o que eles pensavam. Jesus, irmãos, nunca houve alguém como ele. Eu gosto muito de ler sobre ele, de falar sobre Jesus, de pregar sobre Jesus, de meditar sobre ele. Está tudo aqui. Você quer saber o segredo para vencer? O segredo para ser feliz, para ter uma relação saudável com Deus? Como sobreviver a este mundo? Como ter vida? E como viver esta vida de forma plena? Está tudo aqui, está tudo nele, é o nosso exemplo. Jesus foi a pessoa mais saudável que já existiu na história, em todos os aspectos, inclusive nas suas emoções, a saúde da mente. Embora ele tenha passado por aquilo que nenhum de nós jamais passou. Sofreu rejeição, foi traído, a família não acreditava em seus sonhos, sofreu dor física intensa, sentiu fome, sentiu sede, viveu estresse profundo, a ponto de suar gotas de sangue. Você já teve um estresse em que você suou gotas de sangue? Eu não acredito. Mas Jesus teve um estresse tão profundo na vida, que ele suou gotas de sangue. Mesmo assim, ele não sucumbiu, nem jamais perdeu o controle de suas emoções, o controle de sua mente. Como é que ele conseguiu? Quais são os segredos? E eu queria compartilhar com vocês aqui 4 segredos que eu percebo nesse texto. O primeiro deles, a sua identidade. E a lição falou um pouco sobre isso hoje, né? Nós estudamos durante a semana. Jesus sabia a sua identidade, ele sabia quem ele era. O texto, por exemplo, que nós lemos agora, aconteceu logo após o casamento em Caná, onde Jesus realizou o primeiro milagre público. E foi ali em Caná que Jesus assumiu publicamente, pela primeira vez, ser aquilo que ele já sabia que era, o Messias, o Filho de Deus. A sua identidade era a força que dirigia a sua vida, não é? Era algo muito forte, era isso que dirigia a sua existência. Nós lemos na lição que um dia ele mesmo perguntou aos discípulos, olha, falam muito de mim, mas quem sou eu para vocês? E Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus disse, parabéns. Ele já sabia quem ele era. Ele queria saber se os outros sabiam quem ele era. Desde os 12 anos, quando ele foi ao templo pela primeira vez, na Páscoa, e os seus pais perderam-se dele,
E quando voltaram a Jerusalém e encontraram Jesus, e a mãe foi lá, Maria e José, reclamando, menino, o que é que aconteceu? E Jesus disse, vocês não sabiam que me convinha cuidar o quê? Dos negócios do meu pai? Aos 12 anos de idade, ele sabia de forma clara qual era a sua identidade. E essa foi a força que dirigiu toda a sua existência. As pessoas tentaram pôr dúvida nisso. Ah, isso aí não é filho de José? A gente sabe quem é ele. Até a sua família não acreditava nele. Mas Jesus sabia muito claro qual era a sua identidade. A lição de hoje, a pergunta foi quem é Jesus? Eu quero refazer a pergunta no culto. Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é você? O que é que você me responderia? Quem é você? Me descreva você. Quem é você? Qual é a sua identidade? Como é que você se vê? Quem é você? Alguns iriam dizer o seguinte, pastor, eu sou um profissional, eu trabalho com isso, eu trabalho em tal lugar, eu fiz tal curso, né? Essas são minhas habilidades. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, isso não é quem você é, isso é a sua profissão, isso é a sua atividade, isso é a sua ocupação, mas isso não é a sua identidade. Outros iriam dizer o seguinte, eu sou a esposa de fulano. Eu sou casado com tal pessoa, eu sou filho de não sei quem, ou eu sou pai daquela criança. Mas isso também não é quem você é. Isso são as suas relações humanas. Você não pode ser definido pelas suas relações humanas. Aliás, família de pastor sofre muito com isso, né? Porque não tem nome, né? Quando o pessoal apresenta, geralmente é o quê? É a esposa do pastor, é a filha do pastor, né? Perde a identidade pela sua relação que tem com o pastor. Né? E eu sempre lutei muito contra isso. Eu lembro que um dia distribuíram um livro, né, para as esposas de pastores lerem. E quando chegou em casa, eu abri o pacote e mostrei para a Ângela. O nome era o seguinte, Esposa Sem Nome. Né? E ela disse, eu não quero ler isso não, né? Eu vou ficar depressiva com isso aí. Né? Esposa Sem Nome. Mas sabe, você não pode ser definido pelas suas relações. Alguns talvez iriam se definir pela sua aparência. Quem é você? Eu sou uma pessoa, um moreno, 1,78 m, tanto de peso, minha aparência é tal, não é? Mas isso não é quem você é. Quem é você? Quem é você? No caso de Jesus, seu valor e a sua identidade pessoal vinham de sua relação com Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Aqui está uma dica, irmãos. A sua identidade maior não vem da sua atividade profissional, não é o que você faz, não são suas relações humanas, não é sua aparência, porque tudo isso você pode perder num piscar de olhos. Você pode perder o emprego, você pode perder a família, você pode, num acidente, ter a sua aparência completamente transformada. Mas nada disso deveria afetar a sua identidade como pessoa. A sua identidade deve ser como Jesus. Ela deve ser fruto da sua relação com Deus. E eu quero dizer nessa manhã que a sua identidade maior é assim como Jesus. Você é filho de Deus. Nada é mais importante na vida que isso. Porque isso transcende a própria existência. Você foi criado por Deus. E você foi criado para voltar para os braços de Deus. Aí está a sua origem, aí está o seu destino. É essa identidade como filho de Deus que deve definir tudo. Seu presente, seu futuro, suas decisões na vida, suas prioridades, seus planos. Você é filho de Deus. Você já pensou o que é que significa isso? Que privilégio. No Brasil, muitas vezes quando eu viajava na estrada, eu gostava de ficar lendo aqueles dizeres atrás de caminhão, né, dos para-choques de caminhão. E tem um que é o mais conhecido de todos, que diz que geralmente o quê? Eu não sou o dono, mas eu sou o quê? O filho do dono. Você não precisa ser o dono. Se você é o filho, você já é tudo que alguém pode querer ser em relação àquele que é dono de todas as coisas. Eu tinha um amigo na adolescência, e o pai era alguém muito importante na polícia. Era alguém que conhecia o governador, cuidava da guarda pessoal do governador, transitava no meio do poder, alta patente. E nós éramos adolescentes. Eu lembro que esse amigo, ele andava na sua carteira com um pedaço da farda do pai, onde tinham as estrelinhas, não é?
Então ele andava com aquilo ali. E o pai dizia, anda com isso aí, porque qualquer problema que você tiver, né, isso aí vai ajudar. E eu lembro que um dia nós fomos para uma praia distante, só adolescente no carro, pegamos uma estrada interestadual. Quando voltamos daquela praia, uma polícia estadual estava fazendo ali uma blitz, né? Eu acho que o policial olhou e viu aquela molecada dentro do carro e já pensou, é hoje, né? Hoje é o dia. E o carro parou, todo mundo irregular. E eu lembro que quando o carro parou, o meu amigo tirou ali da carteira e nem mostrou o documento do carro. Ele só tirou a fitinha, né? O pedaço da farda com as estrelinhas e mostrou para o guarda. E aí o guarda, quando olhou aquilo, aí disse, você é fulano de tal, filho de... E disse o nome, né, do pai, alta patente. Ele disse, sou eu mesmo. Aí ele disse, olha, teu pai acabou de ligar preocupado, perguntando se vocês já tinham passado por aqui ou não, né? E olhou e disse, vai direto para casa que ele está preocupado com vocês. Não olhou mais nada no carro, né? E nós fomos embora. E eu lembro que eu estava ali no cantinho pensando, quando você é filho da pessoa certa, você não precisa mais de muita coisa. Você já é filho. Você já é tudo o que você precisa ser. Eu não sei quem é seu pai. E talvez seu pai, nessa vida, não seja ninguém de alta patente, né, que abriria portas assim com uma estrelada, né, com uma carteirada. Mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus, do Criador do universo. Você já é tudo que alguém poderia sonhar em ser em relação a Deus. Você não pode ser mais do que isso. Essa é sua identidade. Jesus sabia quem ele era. E por isso Jesus tinha saúde mental, porque a sua identidade estava claramente formada dentro do seu coração. Em segundo lugar, o texto nos diz que Jesus protegia suas emoções. Perceba que embora muitas pessoas, nos diz João capítulo 2, né, muitas pessoas tivessem se convertido e agora seguiam Jesus, a Bíblia diz que Jesus não se confiava a eles. Eu pensei muito nesse texto. Jesus não se confiava a eles. A vida não é perfeita, irmãos. O mundo não é perfeito. Esteja disposto a aceitar os problemas, as frustrações, as crises, porque elas virão mais dia menos dia. E eu não estou sendo pessimista aqui dizendo que crises irão. É a realidade da vida. Enfermidades, acidentes, perder uma pessoa querida, a violência, tudo isso faz parte das tragédias da vida. A vida é trágica, irmãos. Porque ao final todos o quê? Todos morrem. A vida é uma história com um enredo trágico. E se não fosse Jesus que veio ao mundo e morreu por nós, e reverteu a ordem natural das coisas, e nos deu a opção de escolhermos a vida, o final de todos nós aqui seria o mesmo. Não importa a vida que você levou, todos morreríamos. A vida é trágica. Jesus, ele sabia disso. Ele sabia disso. As crises virão. Jesus não se confiava às circunstâncias do momento. Há um ditado africano muito interessante que eu li há um tempo atrás, que diz o seguinte: todo dia, na África, uma gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões para sobreviver. Toda manhã na África, um leão também acorda. Ele sabe que precisa correr mais rápido que a gazela, senão morrerá de fome. Por isso, na África, não importa se você é um leão ou uma gazela. Quando você acorda, o melhor a fazer é começar a correr. Não tem outro jeito. Assim é a vida. A gente acorda e a gente corre. E essa é a vida. Essa é a história da vida. Até envelhecer, irmãos, é alguma coisa que a gente tem que aprender, porque a gente também não pode evitar. A vida vai numa direção só, não é? A gente não pode evitar. Aprender a envelhecer bem. Quem de nós já não lutou aí, os que têm um pouquinho mais de idade, já não lutou com os primeiros cabelos brancos, não é? O primeiro você percebe, você vai lá no espelho, você faz questão de arrancar o maldito, né? Você fica ali, mas depois você chega à conclusão que não adianta. Não adianta creminho, não adianta nada que você passa, você vai enrugar, você vai envelhecer, a idade chegará. Jesus caminhou por essa vida e ele estava ciente ao longo da sua jornada que ele encontraria toda sorte de experiências na vida. Você está vivendo um momento muito bom na sua vida? Muito bom. Eu tenho uma má notícia.
ele não vai durar para sempre. Você está vivendo um momento muito ruim na sua vida hoje. Está no fundo do poço, muitos problemas. Eu tenho uma boa notícia. Esse momento também não vai durar para sempre. É uma realidade da existência. Nessa vida, nem as coisas boas, nem as coisas ruins, elas são para sempre. Você vai viver muitas experiências na vida. Você precisa desenvolver a tenacidade. Tenacidade é a capacidade de resistir, né? Alguém já disse certa vez que a vida é dura para quem é o quê? Para quem é mole, né? A vida é dura para quem é mole. Viver, por exemplo, aqui na Austrália, nós somos uma igreja de imigrantes, né? Quem olha de fora tem uma imagem. Ah, é um paraíso, a vida não é só flores, né? Ganhando em dólar, olha, que coisa. Mas nós que estamos aqui sabemos que é diferente. Você tem que se reinventar. Você tem que se desligar das suas origens muitas vezes e lidar com a distância dos queridos. Tem que se reinventar profissionalmente em novas relações, uma nova língua. Não é fácil, mas é possível, é possível. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, é um texto que eu gosto muito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, onde Paulo diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais o quê? Suportar. Jesus sabia que ao longo da sua experiência, ele teria toda sorte de experiências. Mas ele sabia que Deus lhe daria a condição para suportar cada uma delas. Proteja as suas emoções. Jesus, por exemplo, ele viveu à sombra da cruz. O que poderia, irmãos? Pense comigo aqui. O que poderia ser mais estressante do que viver à sombra da cruz? Jesus sabia ou não que ele morreria? Sabia ou não que ele morreria um dia? Ele sabia. Jesus, ele mencionou pelo menos 3 vezes ao longo do Evangelho a sua morte de maneira explícita. Jesus foi o único ser humano que nasceu nesse mundo sabendo que morreria. Nós sabemos, mas você não sabe quando, nem sabe como. Jesus sabia quando morreria. Ele sabia que morreria aos 33 anos de idade. Ele sabia que não morreria de uma enfermidade, nem atropelado. Ele sabia que morreria aos 33 anos de idade, crucificado numa cruz. E para agravar ainda mais o nível de estresse de Jesus, ele foi trabalhar a vida inteira com aqueles que seriam os instrumentos de sua morte. O que é que ele era na vida? Um carpinteiro. Todos os dias, quando Jesus segurava o martelo e batia o prego no madeiro, a sua mente se transportava para aquele dia em que alguém seguraria um martelo e bateria um prego no madeiro e suas mãos estariam ali. Todos os dias, a sua mente era levada a pensar na maneira como ele morreria. Já pensaram no nível de estresse, irmãos? Como Jesus ele viveu? Nem por isso Jesus ele vivia reclamando. Nem por isso ele era depressivo, triste, mal-humorado. Pelo contrário, Jesus tinha uma personalidade agradável, um sorriso no rosto. As crianças ficavam felizes ao seu redor. Jesus desenvolveu tenacidade, capacidade de resistir. Em terceiro lugar, para ter saúde mental, Jesus ele sabia o que é a natureza humana. Leia comigo o verso 24 e 25 de João capítulo 2. Leia comigo. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o quê? Conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Brian, só interromper, porque você não é a caixa não, eu estou ouvindo a caixa esquerda. É o microfone? Oi. Um dia não precisaremos mais dessas coisas, né? Ok? Tá bom assim? Agora vai, né? Tá bom. Verso 24 e 25. Primeiro lugar, a sua identidade. Segundo lugar, Jesus ele desenvolveu tenacidade. Ele sabia o que a vida traria. Em terceiro lugar, ele sabia o que é a natureza humana. Leia o verso 24 e 25 comigo. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Jesus reconhecia a humanidade em cada pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, aqui, presta atenção, esteja preparado para reconhecer o ser humano que há nos outros. Esteja preparado para os erros dos outros. As pessoas vão magoar você, as pessoas vão trair você, pessoas falharão, pessoas serão ingratas. Jesus não esperava a perfeição dos outros, ele sabia o que é a natureza humana, ele sabia o que as pessoas pensavam, ele sabia que todos temos limitações. Não espere perfeição dos outros, daqueles que estão ao seu redor. Sejamos sinceros, quem aqui é perfeito, irmãos? Tem algum de nós aqui perfeito? Tem alguém aqui perfeito? Eu não sou perfeito. Você já pode ter certeza que ao longo da nossa relação, eu vou errar, eu vou cometer erros. Já cometi vários, já espere por isso. Isso não é surpresa, isso é fato. Eu olho para vocês aqui e eu espero mesmo. Eu sei que nós erraremos juntos ou separadamente. Mas isso faz parte da natureza humana. Não espere perfeição dos outros, porque você também não pode oferecer perfeição. Aliás, esse é um problema da maioria dos casamentos, não é? Geralmente nós esperamos a perfeição do cônjuge, mesmo sabendo que nós não podemos oferecer perfeição naquela relação, que ninguém é perfeito, mas a gente espera que o outro seja, não é assim? Feito aquele pastor que realizava um casamento, e aí antes de dar a bênção final, ele perguntou aqui, tem alguém aqui que tem alguma objeção que impeça esse casamento? E alguém levantou a mão e disse, eu tenho. E o pastor disse, mas meu amigo, você não vale, você é o noivo, né? Você não já pode casar criando problemas. Mas muitos são assim. Você já tem que esperar que defeitos aparecerão, limitações aparecerão. Esteja preparado ao longo da vida para uma certa dose de frustração em seus relacionamentos pessoais. As pessoas errarão, magoarão você. No trabalho, na família, na igreja. Seja tolerante. Seja misericordioso. Naquele dia, depois do casamento de Caná, a Bíblia diz que multidões se converteram e agora seguiam Jesus. Mas Jesus sabia, e o texto é claro, ele sabia que a maioria daqueles que davam tapinha nas suas costas naquele dia, estariam dentro de algum tempo mais, gritando no meio da multidão, crucificam, crucificam. Ele sabia disso, e por isso o texto diz que Jesus não se confiava a eles, porque ele sabia o que é a natureza humana. Esteja preparado, irmãos, para as frustrações de antemão. Eu creio na verdadeira amizade, mas eu creio e eu sei que ela é rara. E por isso, quando você encontra um verdadeiro amigo, como diz a Bíblia, mais chegado que um irmão, valorize. Por isso a beleza da igreja, porque a igreja existe para ser também um ambiente onde nós possamos aprender a amar uns aos outros, apesar o quê? Das diferenças, apesar de tantas coisas que aparentemente nos separam. E só assim nós podemos ter o quê? Saúde mental. Em quarto lugar, em último lugar, Jesus, para ter saúde mental, emocional, ele perdoava. Ele perdoava, irmãos. É impossível ser feliz nessa vida, ser emocionalmente saudável, sem aprender a perdoar. Perdão não é algo natural ao coração do humano, eu sei disso. O normal ao coração de cada um de nós, o que é? Qual é o normal? O normal é guardar ressentimento, o normal é magoar, é guardar a mágoa, é guardar o rancor, é sentir ódio. Tem até alguns que dizem o seguinte, olha, eu vou perdoar, mas eu não quero. Mas eu não esqueço, ou seja, se der bobeira, eu vou lá e me vingo, né? Eu perdoei, mas eu não esqueci. Porque o perdão não é algo natural ao coração do homem. Se você também for esperar sentir desejo de perdoar, você não vai perdoar nunca. Porque esse desejo não é algo natural. Eu sei que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Há pessoas que esquecem fácil, há outros que guardam com mais facilidade. Jesus perdoava. E por isso ele era feliz, ele conseguia lidar com as imperfeições do mundo ao seu redor, porque ele partia do princípio do perdão. Ele perdoou sua família.
Tanto é que você vai ao livro de Atos e você percebe que Tiago, irmão de Jesus, se tornou o líder principal da igreja primitiva, o irmão dele, que lá nos primeiros anos de ministério estava junto com os demais, duvidando da sua messiandade. Ele perdoou o irmão. Ele perdoou a Pedro. Naquele último encontro, disse: Pedro, tu me amas, Pedro. Eu te perdoo, apacenta minhas ovelhas, eu te restituo a posição que você tinha antes, eu te perdoo. Ele estava disposto a perdoar até Judas, irmãos. Porque na noite em que ele foi traído, quando ele encontrou-se com Judas, no meio da noite, com os soldados romanos atrás de Judas, ele olhou para Judas e ele disse: a que vieste, amigo? Até ali ainda havia possibilidade do perdão e de reatarem a relação. Jesus partia do princípio do perdão. Pense na comunidade da igreja, irmãos. Pense na comunidade da igreja. Impossível não termos ranhuras em nossos relacionamentos. Impossível. Eu sei que já magoei, outros já magoaram, você já magoou pessoas, outros já magoaram você. Parta do princípio do perdão, porque isso já era de se esperar e vai continuar acontecendo. Parta do princípio do perdão. Tem gente que experimenta uma frustração na igreja, aí desiste de tudo, muda de igreja. Por que a gente não faz o mesmo com a família? Tem um problema, vou largar essa família, não quero mais não, vou para outra. A gente não faz isso. A gente amadurece, a gente resolve, a gente perdoa e a gente move forward. É isso que a gente faz. O princípio do perdão. Perdão não tem a ver também com merecimento, irmãos. Mas perdão tem a ver com graça. Ah, mas ele não merece, ela não merece, não vou perdoar. E quem disse que perdão tem a ver com merecimento? Quem disse? E quem disse que você merece o perdão de Deus? E Deus não te perdoa? O perdão não depende de merecimento, mas de graça. Já imaginou se Deus fosse tratar a você e a mim baseado no merecimento? Já imaginou? Não sobrava um, irmãos. E eu era o primeiro a ser fulminado. Não sobrava um. Trate o outro com a mesma graça com a qual você é tratado. Jesus perdoava, irmãos. E cada vez que ele perdoava, é como se ele estivesse fazendo uma faxina na sua mente e limpando o seu coração para continuar a vida. Tem gente que vai fazendo da mente e do coração um binho, uma lixeira, e vai acumulando. E um dia isso, Jesus ele fazia uma faxina, a faxina do perdão, porque quem odeia é quem morre. Nunca se esqueça disso. Quem odeia é quem morre. E por isso ele tinha saúde mental. Hoje é o dia da saúde. E como eu falei no começo, a minha intenção não era falar sobre a saúde física, mas a saúde emocional. E como está a sua, irmãos? Como está a sua? 4 coisas. Quem é você? A sua identidade, fundamental. Lembre-se, a sua origem está em Deus, seu destino está em Deus. Você é filho de Deus, é a sua identidade nesse mundo. Nada pode roubar isso de você. Em segundo lugar, proteja suas emoções. A vida trará suas lutas, irmãos, é inevitável. Reconheça a limitação dos outros. Os outros errarão. Reconheça a limitação que há em você e que há nos outros. Ninguém é perfeito. E por isso, esteja disposto a perdoar. E somente vivendo assim, mesmo estando no mundo mentalmente enfermo, cada vez pior, Deus vai te dar uma mente saudável, um coração saudável, para que você desfrute essa vida ao lado dele e faça a sua jornada e chegue ao destino final nos braços de Deus. Você crê nisso? Você deseja isso? Feche seus olhos, querido Pai. Vivemos num mundo, Pai, emocionalmente enfermo. O mundo das pessoas estão cada vez mais perdidas, desorientadas, sem propósito na vida. Vivemos num país onde o índice de suicídios é alarmante, embora não divulgado, um dos maiores no mundo. Onde as pessoas passam por crises de depressão, de ansiedade, tantas coisas, Senhor. Mas obrigado, porque olhando para Jesus, nós vemos nele um modelo a ser seguido. Obrigado porque em Jesus nós temos aquilo que nós devemos ser. E por isso nessa manhã nós te pedimos, Pai, que esse Jesus esteja em nós, que a tua presença esteja em nós. E que nos dê a condição de vivermos essa vida da melhor forma possível,
enquanto aguardamos o cumprimento da nossa esperança maior, a vida futura em Jesus Cristo. E em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Quero chamar a equipe de louvor. Nós vamos terminar louvando o nome de Deus mais uma vez. Vamos louvar? A voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, a verdade, a vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória. Jesus, tu és a minha glória, que o motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido. A vida indico meu viver. Vida, Jesus, és vida do meu ser. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor.